Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast. Meu nome é Marcelo Siquinel. Hoje a gente vai estar com a presença ilustre da Fernanda Stahl. Para quem não conhece, a Fernanda é consultora de imagem, de estilo, né? Já é uma amiga querida, já foi paciente, tem uma história muito bacana, por isso que ela foi escolhida para a gente conversar, porque eu acho que a trajetória dela, como vocês vão perceber, fala por si a respeito das etapas todas que ela passou e essa etapa fantástica que ela está passando agora, que ela também vai explicar. Então eu espero que vocês gostem, né? Fazia tempo que a gente estava, né, se ensaiando para fazer uma conversa e, enfim, e hoje deu certo de casar as agendas, porque a agenda dela é bem mais complicada que a minha, e a gente vai conseguir bater um papo legal aqui que eu acho que vai acrescentar muito para todos vocês que estão aí do outro lado. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Mais uma vez, para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história. Hoje eu trabalho como consultora de imagem e estilo, mas eu tenho uma trajetória profissional que já passou por diversas mudanças. E na minha trajetória pessoal, com certeza, o doutor faz parte de um momento muito importante nas nossas vidas, né, da minha família. Isso a gente vai conversar aí ao longo do nosso bate-papo. Minha primeira formação, eu sou enfermeira, então já atuei na área da saúde por 2 anos e meio, mais ou menos, e depois tive a oportunidade de trabalhar como representante de material hospitalar, me tornei securitária, bancária, que era onde eu estava inserida quando nós nos conhecemos, que eu passei por todo o processo da fertilização, e foi justamente no processo de mudança, né, na maternidade, que eu também me senti, talvez, encorajada a mudar de trajetória profissional, então acho que veio tudo meio junto ali, o filho, e aproveitei a minha licença maternidade para fazer alguns cursos relacionados à consultoria de imagem, mas eu acho que tudo que eu vivi profissionalmente antes disso faz muito sentido para a minha vida. Eu acho que na enfermagem a gente aprende a ter uma escuta ativa e eu levo muito isso para o atendimento com as minhas clientes hoje. E, enfim, estou super animada para compartilhar um pouco mais da minha trajetória por aqui hoje. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Na verdade, a Fer eu conheci ela há muito tempo atrás. Na época, realmente, você estava nessa fase do banco, né? E eu lembro como era estressante para você, a gente sabe, né? Tenho vários pacientes que trabalham na área bancária e a gente sabe a pressão enorme que é em cima dessas pacientes, né? Sim. E claro que isso, né, também acaba empurrando a maternidade para uma situação mais tardia, né? Tudo isso, a cobrança é muito grande, né? E é bacana porque, assim, conhecendo você naquela época e vendo hoje, né? Dá para perceber nitidamente o quanto você hoje está muito mais realizada, né? Quer dizer, foi um ramo que você começou a seguir, imagino que porque já tinha alguma afinidade por esse caminho, mas a capacidade que você tem, né, de transmitir a informação, né, fazer as coisas ficarem simples para as pessoas que estão vendo, eu acho que é isso que cativa, além do teu, né, tua personagem, da tua personalidade, né, muito mais solta, então as coisas ficam mais, até eu às vezes quando estou passando ali, fico vendo ali, né, a maneira simples que você traduz eventualmente esses conceitos de moda, etc. Sou casado com a Marília, né, que também viveu e vive ainda muito próximo desse segmento de moda e estilo. Então é legal ver né, o como de repente você desenvolveu a tua carreira para esse lado e o quanto é uma carreira de sucesso, né? Quer dizer, hoje a gente vê que você tem, né, convites para várias situações, eventos, marcas que de repente, né, te chamam para fazer de repente a publicidade. As pessoas te seguem não só, né, na questão de estilo e da moda, mas na questão de vida mesmo, né? Quer dizer, eu percebo do meu lado, né, como médico, quando você às vezes cita eventualmente o teu tratamento e é bacana que você divide isso com as pessoas. Sim. Porque às vezes tem pessoas que, claro, cada um tem o seu momento de vida, cada um tem o seu, né, as suas preocupações, mas às vezes as pessoas, né, muitas pessoas acabam não revelando, né, ficam inseguras de revelar o que passaram, as dificuldades que passaram. Mas como você aborda isso, eu acho bacana porque isso acaba encorajando muitas mulheres que de repente às vezes estavam lá, né, se questionando se vai ou não vai, se faz ou não faz o tratamento. Então a maneira como você coloca, por mais que tenha sido difícil para você, a gente viveu isso junto, né, eu sei como foi uma fase complicada, né, para todas as pacientes que passam por isso, e você vai explicar melhor, né, do teu lado como paciente, mas é importante realmente pessoas que de repente possam dividir, né, essa trajetória e uma trajetória que com um final feliz, né? Na verdade,
eu acho que esse entra quase como um propósito ali. É claro que o meu perfil ele tem um foco muito mais voltado para... As pessoas enxergam como voltado para a moda, mas eu sempre falo que nunca foi sobre moda, mas sobre pessoas. Eu gosto muito de usar o meu canal de comunicação, o meu trabalho, para esse reencontro com a essência mesmo, né? Tirar um pouco da tendência e trazer um pouco para a essência. Então, quando eu abordo assuntos que vão além da moda, é justamente no intuito de quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica e parece que tudo fica muito mais leve. Então, o momento que, né, nós procuramos o Dr. Marcelo, foi de fato um momento que é extremamente delicado, é extremamente sensível. Particularmente, eu vivia um momento na minha vida, eu fiz um primeiro tratamento com um outro profissional em outubro de 2015 e 3 meses depois eu perdi um irmão, que na ocasião tinha 38 anos. Então, para a gente foi um baque, né? Ele tinha uma questão de saúde e para a gente foi um susto. E logo depois, cerca de 40 dias depois, o meu pai, com todo esse ocorrido, né, estava extremamente mexido. Ele teve uma questão de saúde também, que ele acabou ficando em coma por 3 meses. Então, tudo aquilo mexe muito com a gente, né? E naquela ocasião também eu trabalhava em uma instituição financeira que tem muita pressão. Então, independentemente da sua vida pessoal, você tem que estar bem ali profissionalmente para tocar isso adiante. E foi em julho de 2016 que a gente procurou o doutor pela primeira vez. E eu sempre falo que, com certeza, existem muitos profissionais bons, capacitados, mas eu tenho certeza que o que nos fez permanecer com o doutor né, Marcelo, foi exatamente a empatia, o envolvimento com a família, em um momento que é tão sensível na vida, principalmente da mulher, né, do casal como um todo, mas a gente fica com muita expectativa. E eu lembro que na nossa primeira tentativa no processo de fertilização, sob a sua orientação, sob os seus cuidados, não deu certo. Ele não deu certo. E a forma como o doutor abordou isso para a gente, apesar de ser um momento delicado, até de sofrimento mesmo, ele foi acolhedor, né? A gente se sentiu confortável e confiante, inclusive, para esperar mais um pouquinho e tentar de novo, e que foi o que a gente fez, né? E eu lembro que toda a sua orientação, eu acho que todo esse preparo da paciente sobre o que pode acontecer, né? Claro, tentando minimizar um pouco essas expectativas que eventualmente podem ser frustradas, né, por alguma situação. E eu me recordo exatamente assim, que o doutor falou: olha, pessoal, eu estou indo para um congresso, vão abordar sobre esse assunto, que era uma questão que a gente estava vivendo naquele momento, e vai dar certo. Né, essa questão muito colaborativa dá muito conforto para a gente no momento que ele é tão incerto. Então, e aí em dezembro de 2016 a gente tentou mais uma vez, deu início ao processo, mas sob sua orientação mesmo, a gente não fez a transferência a fresco, é esse o nome, né, que usa. Já faz um tempo, já estou um pouco treinada. É isso aí mesmo. Mas o doutor falou: não, pessoal, a gente vai, né, Fer, Adriano, a gente vai congelar a Fer, vou esperar mais um ciclo, enfim, que a nossa chance de sucesso, apesar dos 2 embriões que a gente tinha em meio aos 26, 28 que tinham sido puncionados, as chances são maiores. E a gente soube esperar, a gente confia muito, né? E até por isso que eu gosto de compartilhar essa minha vivência, porque é isso, eu quero que outras mulheres tenham acesso a profissionais, né, como você, doutor Marcelo, que tem essa empatia, sabe? Que tem esse envolvimento com todo o processo. E realmente, né, eu lembro, até eu fui atrás, né, para lembrar, né, porque, enfim, claro, lembrava, mas alguns detalhes eventualmente, e daí realmente foi uma história que eu lembro que você, né, você já estava vendo outro procedimento, tirar resultados, o primeiro não deu, né, foi um ciclo que não foi bem. E daí, no segundo, acabou vindo o Pedrinho, né? Sim, veio o Pedrinho, amigo do Matheus. E sabe que eu pressionava, eu falava para ela, Fê, tá na hora de ter mais um, tá na hora de ter mais um. Falei, a fábrica boa. Ela, não, tô focada no trabalho. E, de repente, sim, agora vem a Laurinha aí de... Uma surpresa, né? Uma surpresa para a gente. Eu estou vivendo um momento muito especial. Nós estamos vivendo, né, um momento muito especial, porque acho que o casal que passa pelo processo de fertilização, às vezes a gente fica um pouco descrente de uma gestação natural, né? Algo tão impensável, tão distante. E acabou que no ano passado a gente teve essa grata surpresa, né? E, enfim,
da chegada da Laura aí para nossa... Tá quase, né? Tá então, quase. eu falei, vamos marcar esse podcast logo, porque daqui a pouco já vai ficar mais limitado o tempo para atuar. Sim. Não, e é bacana, porque assim, até a escolha da Fer, né? Porque eu acho que a Fer, ela passou por todas as etapas praticamente possíveis, né, da trajetória de uma paciente tentante, né? Eu acho que você passou pelo resultado negativo, né? Você passou por uma troca de clínica, você passou pelo resultado positivo, né? Você, né, passou pela gravidez natural, né? Quer dizer, então acho que vamos dizer assim, desde o começo ali, né? Quer dizer, porque às vezes tem pessoa que leva sorte, né? E de repente acaba engravidando na primeira tentativa. Então às vezes elas não têm a noção, apesar de todas as pacientes que vão para uma FIV, elas já vêm de há muitos meses, né? Porque quando a gente fala, não, o procedimento deu errado ou não deu certo, né? Por outras variáveis que a gente não consegue controlar. Mas a questão não é o momento, é a trajetória. Sim. Às vezes tem pacientes que estão tentando engravidar há 2, 3, 4, 5 anos, né? E às vezes quando elas vão para a primeira fertilização in vitro, você pode falar melhor, é claro que se deposita em cima daquela tentativa, não, beleza, vou fazer uma fertilização in vitro, vai dar certo, resolvi meu problema, essa página vai ser virada. E de repente, quando não vem, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso, justamente sobre o que passa pela cabeça, o medo, o receio, né? Porque a gente sabe que vem as dúvidas, será que vai dar certo um dia? Será que não é para mim? Será que, né? Vem muitas, os questionamentos são diversos, assim, né? A gente fica nos perguntando o tempo todo, né? Mas por que não? Né? Inclusive, quando chega no momento de uma fertilização, eu acredito que seja uma etapa, né? Estou falando do meu ponto de vista, mas imagino que da maioria das mulheres, você fala, não, agora vai dar certo, né? Então agora vai funcionar. Antes a gente tinha tentado o primeiro método, né, com esse outro profissional, que é o ciclo, né, ciclo natural. O ciclo natural. A gente fez até uma reposição hormonal com acompanhamento, ecografia. Mas, no nosso caso, a gente falou, puxa, isso tá desgastando emocionalmente o relacionamento, né? O próprio casamento mesmo. E aí a gente acabou buscando já a fertilização. E é exatamente isso. Quando a gente buscou a consulta com você, doutor Marcelo, era 2016, a gente estava tentando desde mais ou menos de 2014. Então, assim, uns 2 anos e meio antes disso, a gente já estava tentando e tem todo esse histórico. Foi como o doutor falou, né? Às vezes não é a frustração daquela situação pontual, mas de tudo que aconteceu antes, né? Então, a gente já vem carregado ali de sensações e de frustrações também. E uma coisa que eu acho bacana, e eu via nitidamente até hoje em vocês, como casal, porque assim, eu acho que nesse momento de fragilidade da mulher, do casal em si, né? Mas eu acho que a união do casal é muito fundamental. E eu lembro do Adriano, todas as vezes ele estava junto, ele estava ali, né? Em nenhum momento eu sentia ele ausente, ou não, né? Ele sempre foi uma pessoa que me chamava a atenção, assim, porque nem sempre a gente tem, né, como a gente trabalha com os casais, nem sempre a gente vê esse suporte tão forte como vocês tinham, né? Sim. Não só durante o tratamento, mas depois, né? Eu vejo ele com o Pedrinho super presente e tal, paizão e tal. Super. Então é bacana porque a gente vê que realmente, né, eu acho que nesse momento de dificuldade, essa união do casal, ela é um diferencial. Com até certeza. Na hora do negativo. Com certeza. Porque ali você tem que ter algum suporte do teu lado para poder, de repente, dividir, chorar no ombro, né, se abraçar, enfim, eu acho que esse lado acho que conforta muito para você poder até ter fôlego para ir uma nova tentativa, né? Com certeza, porque partir para uma nova tentativa já vem carregado de algumas frustrações. Você fala, poxa, de novo, juntar os cacos. Juntar os cacos. E eu sempre falo que acho que independente do método, né, que a pessoa chegou àquela gestação, se foi natural, se foi por algum tratamento, gerar um filho, né, é uma responsabilidade mútua. Então, o casal unido dá muita segurança para a mulher, porque sim, a gente tem toda uma questão hormonal de mudanças e toda essa questão, né, como eu comentei anteriormente, hormonal mesmo, e ele sempre muito, muito presente. A decisão de ter um filho era nossa. Não era minha, não era dele. Então, era nossa. Então, a gente divide e fica mais leve para todo mundo, assim. E hoje, como é que vocês estão conciliando esse momento, porque agora a tua vida está bem corrida, né? Corrida. E eu sei que o Adriano também não para também. Ele falou, eu vou organizar as minhas viagens até final de abril e depois não viajo mais. Mas a gente tá muito feliz, assim, né? Que realmente nos pegou de surpresa. Então, primeiro aquele momento você fala, meu Deus, mas será que realmente estou grávida? Levou um tempinho para cair minha ficha.
Talvez possa soar um pouco pesado o que eu vou falar, mas inicialmente até uma sensação de não merecimento, assim. Eu acho que a gente lutou tanto. Claro, sei que tem casais que lutam por muito mais tempo, eu não vou querer competir aqui tempo, né, e sentimento de cada pessoa, de cada família, mas para a gente aquilo foi muito, até por conta das outras intercorrências que aconteceram nas nossas vidas, na minha vida familiar e tudo mais, mas a gente levou um tempo para falar, nós somos pais de 2. A gente levou um tempinho. Mas agora a gente está muito feliz e tentando conciliar tudo, equilibrando os pratinhos ali profissionalmente. E estou assim, vivendo de uma maneira muito feliz esse novo maternar, né? Uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Isso que ainda tem o Pedrinho que depende ainda também, né? Quer dizer, não é que né? Tem agora o outro lado também que tem... tentar organizar, eu tenho uma amiga que ela fala, Fer, tenta organizar o seu dia para aquelas atividades que você já vem fazendo com o Pedro, sei lá, um exemplo, ler uma história, alguma coisa, tenta organizar, com a chegada da Laura, claro, né? É um planejamento de organizar tudo antes daquele horário que você já realiza algumas atividades com ele para não sentir tanto esse baque. Então, a gente está tentando fazer essa organização dar certo. E você acha que, né, hoje, olhando para trás com relação a todo o teu histórico profissional, você acha que essa tua capacidade de organização hoje tem muito a ver com isso? O que você traz desse teu histórico de outras atividades, por exemplo, em banco, né, onde para hoje, você acha que isso em que parte ajuda hoje a você, de repente, equilibrar melhor hoje essa vida que você está tendo? Eu acho que tudo que a gente vive, né, por mais que a gente encerre alguns ciclos, nos traz bagagem para a gente agregar em algum outro momento da nossa vida, né? Então, quando eu falei da enfermagem, né, é uma profissão que a gente tem um acompanhamento muito próximo do paciente, assim, a gente está muito tempo com o paciente e a gente tem que ter aquela escutativa e não já chegar com uma decisão, né? Então, enquanto enfermeira, eu acho que isso me trouxe muito para a maternidade, mas também muito para o meu trabalho. Assim, às vezes, dentro do universo da consultoria, tem algumas coisas que já vêm, de certa forma, enraizadas. E eu gosto muito de quebrar esses paradigmas ouvindo o que a cliente tem para trazer para mim. Então, às vezes, não é o seu biotipo é tal, você tem que usar tal coisa. Não, você quer disfarçar isso ou não? Deixa eu entender de você e não chegar com uma resposta pronta, né? Então, acho que tudo isso, planejamento, organização também na parte do banco, tem a parte chata também, né? Eu sou muito correta assim com questão de horário. Então, às vezes, se a rotina sai um pouco, isso já me incomoda, mas aí eu tenho que lembrar que tem que ser um pouco mais leve, né? Que a gente está falando ali de família, de filhos, enfim. Mas acho que tudo que eu vivi profissionalmente e pessoalmente, com certeza, me trouxe bagagem e para poder hoje construir essa história pessoal, profissional e me permitir esse tempo com a minha família agora, né? Eu acho que não vai ser muito longo, assim, porque hoje eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, assim, pelas pessoas, né, que convivem comigo no meu dia a dia. Aprendo muito com as minhas clientes e, enfim, com todo o entorno que eu trabalho, porque hoje eu atuo tanto no varejo quanto com a pessoa física, então sempre aprendendo muito, assim, mas acho que essas mudanças profissionais também me encorajaram a encarar mudanças profissionais também, né? Então, hoje, além do atendimento pessoa física, eu proporciono expedições, experiências, viagens, enfim, consigo ter essa coragem, às vezes até de tomar novas decisões frente ao meu trabalho, assim. Então, e o Adriano hoje participa um pouco desse teu lado também profissional ou não? Ele me apoia demais, assim, ele sempre que tem oportunidade de falar sobre o meu trabalho, às vezes até com alguma visita, ou teve Dia da Mulher, né? Teve Dia da Mulher agora, dia 8 de março, e dentro da empresa dele ele proporcionou um evento onde eu fui a palestrante, então ele interage bastante, assim, ele me apoia muito, e começo de carreira, né, sempre é mais puxado. Então, no início eu trabalhava muito aos sábados, domingos, feriados à noite, e ele pode ir, eu dou conta aqui, cuido do Pedro, porque ele sabia que aquilo com certeza era um caminho para me fazer muito mais feliz, né? Com relação à tua atividade profissional hoje, né? Por exemplo, assim, você trabalha com marcas e com pessoas, né? Isso. Como você falou. E como é que a pessoa, por exemplo, uma pessoa quer
a tua consultoria de imagem, dela marca, você de repente conhece a pessoa, como é que funciona na prática isso, tanto para marcas quanto para pessoas individuais? Qualquer um pode ligar lá, marcar no teu Instagram, fazer uma consultoria, né? Isso tem uma periodicidade ou é uma consultoria pontual e enfim, como é que funciona? Legal. Hoje o meu público é feminino. Né? Então, no começo de carreira, atendia homens, mulheres, mas eu percebi que é o público feminino onde existe a identificação mesmo, a empatia, a vivência. Eu sinto que existe um público-alvo, então são mulheres ali mais ou menos entre 30 e 51, 52 anos. E é bacana também que a principal busca é quando existe alguma mudança, algum encerramento de ciclo na vida dessas pessoas. Então, às vezes, ao sair de uma faculdade, às vezes após o primeiro filho, uma transição de carreira, um divórcio, um casamento. Então, hoje eu consigo fazer qualquer tipo de atendimento onde eu consiga fazer com que a imagem da pessoa seja coerente com aquilo que ela gostaria de transmitir. Então, não é nada muito montado, né? Claro, realizo todos os serviços da consultoria, coloração pessoal, análise de proporções, biotipo, estratégia de imagem, faço muita mala planejada, que tem muita mulher que leva muita coisa e quem tem que carregar o marido, às vezes até o marido me contrata, não faça a mala da minha esposa, por gentileza. Sério? Porque eu para trazer, otimizar muito isso, né? Então, com a pessoa física, eu faço parte de compras, sejam presenciais ou online, um direcionamento de revitalização do closet, que é uma etapa que as pessoas às vezes não dão tanta importância, mas é uma etapa extremamente significativa, porque closet é uma parte da nossa casa que conta a história da nossa vida. Então, quando eu entro no guarda-roupa, no closet de uma cliente, ali tem a peça que ela conheceu o marido, que ela fez uma sessão de fotos quando eu estava grávida do filho, que era uma peça herdada da mãe, uma peça afetiva. Então, eu tento ter muita cautela, muita delicadeza, muita empatia na sugestão de quem vai e quem fica, mas eu também gosto de trazer para a pessoa essa questão de ressignificar o que está ali, para, de fato, as peças que moram ali, que habitam aquele closet, de fato, vão facilitar a vida dela e não ser um sabotador. Tipo, peguei a primeira roupa que eu vi na frente e encontrei meu chefe, encontrei um amigo, Tá, mas por que aquela roupa, né, se ela não te representa? Nós somos seres muito visuais e hoje eu falo que existem 4 pilares muito importantes para a imagem pessoal, que é a aparência, onde eu trabalho e eu atuo fortemente, postura, comunicação e presença digital. Quando a gente se forma, a gente tem aquela carinha de jovem, né? Tá novinho e tudo mais, e muitas vezes não temos bagagem, vivência suficiente para sustentar uma postura, um comportamento de maturidade, de vivência, de expertise. Então, a gente acaba usando algumas roupas um pouco mais clássicas, mais formais, para sustentarem algo que a gente não tem em vivência. E, com o passar do tempo, a gente começa a ter essa bagagem. Então, a gente não precisa estar ancorado 100% em roupas que talvez nem nos representem mais. Então, eu vejo que existe muito isso. Alguns ciclos se encerram na vida da pessoa e aquelas roupas continuam ali. E ela fala, puxa, Fer, eu provo a roupa, até a mulher, né, fica feliz, fala, poxa, essa camisa tem 20 anos, ainda me serve. Ok, serve, mas não representa. Né? Então, até que ponto a gente precisa manter essa peça ali? Vamos ressignificá-la. Né? Então, com a pessoa física, eu gosto de fazer todo esse resgate de essência mesmo, transferido em peças, em imagem pessoal. E na parte do varejo, eu faço criação de conteúdo. Então, eu acho que hoje a gente tem a faca e o queijo na mão com a rede social para entender do cliente da loja o que ele sente falta, é peça para qual ocasião, qual é a dificuldade, é combinar, enfim. Então, eu gosto de levar muito da minha vivência, da minha experiência e das dores das clientes também para a geração desse conteúdo que vai, com certeza, ser mais efetivo. Então, é uma venda muito direcionada. Então, eu gosto muito... Você faz o link entre o vendedor e o foco. Conhecendo o público-alvo, fica mais fácil para você orientar o vendedor a como chegar naquele público-alvo que você conhece tão bem de dentro de casa. Né? Com certeza. Então, é legal que toda a vivência, o varejo está mais forte na minha vida nos últimos 3 anos, mais ou menos, até o finalzinho da pandemia para cá. Só que toda a vivência que eu tive antes, só com as clientes, que eu trabalhava sábados, domingos, e né, todo esse movimento que eu tive antes, e claro, as clientes que eu atendo hoje, também me trazem esse suporte e essa firmeza em direcionar o varejo, como uma sugestão, claro, de peças
peças de curadoria, de até montagem de uma vitrine, até criação de conteúdo. Então, tudo isso é muito pautado para a gente atingir aquele público que, de fato, tem aquela necessidade. Então, não é um conteúdo aleatório. Então, ele é muito pensado, ele é muito debatido, assim, para que a gente possa ser eficaz, né? Eu lembro bem nessa linha que você está falando, eu lembro quando eu me formei, tô velho já. Ok, a gente não precisa falar de números. Mas eu lembro quando eu me formei, formei em 91, daí fiz residência em 92, 93 de ginecologia e obstetrícia. Em 94 fui para a Itália, foi quando eu fiz minha pós-graduação lá e tal, e tenho uma relação muito grande com a Itália, até por ser descendente, enfim. Naquela época eu tinha 23 anos. 23 anos. 24 anos. E daí o que aconteceu? Eu ia para a Itália, só que eu fui para lá no status de um médico formado e já com residência. Só que na Itália eles começam mais tarde e a residência é mais longa. Então eu cheguei lá no status no hospital, onde eu tinha um cargo, apesar de eu ser fellow, né, de estar acompanhando, mas eu estava já com uma residência formada e eu tinha lá os residentes com 27, 28 anos que teoricamente e hierarquicamente estavam atrás de mim. E lembro quando eu fui para lá, na época, imagine, tinha 24 anos, e, enfim, eu comprei gravata, terno e tal, e eu trabalhava todo dia de gravata. Aí voltei para o Brasil, e eu voltei, tinha 25, e eu voltei já como supervisor no evangélico, né, na parte de reprodução humana, etc. E é claro, eu tinha uma cara de piá. Então eu tinha que usar alguma coisa que me desse aquela, que nem você falou, como eu não passava na cara, de repente, uma credibilidade, né, uma confiança, eu tinha que... Ancorava isso nas roupas, e eu usei, né? a vida inteira gravata. Bom, você me conheceu, eu usava gravata a vida inteira. Aí eu parei de usar na pandemia. Porque daí com a história da pandemia, para consultório, volta consultório e tal, eu comecei meio que falei, putz, já estava me incomodando aquela coisa de todo dia lá botar gravata, todo dia botar gravata, a Marília, sabe, saía, viajava, sempre comprava novas gravatas e tal. Aí chegou uma hora que eu falei, não preciso mais disso. Sim. Porque, enfim, isso era uma coisa que eu usava como eu tinha cara de mais novo naquela época, né? E então me dava mais seriedade, não, tem um médico que tem gravata e tal. Então eu tinha cara de piá, mas ele usa gravata, então meio que... Dá aquela equilibrada. Né? Mas a partir do momento que hoje, né, adquiri uma maturidade profissional, eu fiquei pensando, mas eu gosto mesmo de usar gravata? Faz parte de mim esse contexto de usar gravata todo dia? Falei, vou ganhar mais, vou ter mais pacientes, ou vou passar mais credibilidade, né, se eu tiver ou não usando gravata. Aí chegou uma hora que eu falei, não preciso mais disso, né? Ainda tem um monte de gravata lá em casa, eu adoro tal, mas eu só olho para elas. Tem várias ideias para elas, inclusive. Vamos customizar. Umas gravatas bacanas. Então eu acabo usando hoje para casamento, eventos especiais pontual, e tal, né? Pontual. Mas é interessante essa mudança de chave, né? É legal. Ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente, ela é nutricionista, e ela passou algumas referências, né? E nas referências eram propostas muito sérias, assim, sabe? Então, blazer, saia, calça alfaiataria, cores mais neutras e mais sóbrias. E no questionário, onde eu pergunto o que você gostaria de transmitir, né, com a sua imagem, ela falou muito de alegria, ela falou muito de leveza. E aí eu devolvi para ela e falei, você acha que realmente está passando isso? Ela, Fer, mas eu vejo muitas profissionais como eu, e eu acredito que talvez eu tenha que fazer... Não, você tem que respeitar a sua essência. Claro, existe uma adequação, que você, de fato, queira passar toda a sua credibilidade, teu conhecimento, tua vivência, né, toda a sua... enfim, tudo que você já tem na sua trajetória profissional. Só que quando você consegue passar uma verdade na sua essência mesmo, você conquista as pessoas da mesma forma, né? Você atrai, acolhe... Até mesmo porque, às vezes, nutricionista vai passar uma coisa um pouco mais regrada, né? Então, assim, trazer essa proposta um pouco mais afetiva, porque se ela já tem uma imagem um pouco mais séria, assim, um pouco mais de contraste na beleza dela, cabelo escuro, pele mais clara, e aí reforça tudo isso com roupas mais sérias, a pessoa não vai nem se sentir à vontade em falar o que ela comeu ontem no jantar. Ela fala, estou com medo aqui, acho que ela vai me dar uma bronca. Então, assim, sair um pouco de alguns estereótipos e entender, de fato, o que você gosta. Igual o doutor comentou, né? Será que eu gosto de gravata? Acho que eu nem gosto tanto, assim. Então, esse tipo de reflexão a gente, às vezes, acaba não fazendo, né? Muito bem. Fazer umas perguntinhas aqui para você agora. Que conselho que você daria para as mulheres que estão passando por um processo de fertilização in vitro ou enfrentando, eventualmente, essa dificuldade para engravidar? Quer dizer, com relação ao teu histórico que você já passou, que, de repente, tem uma dica que fala assim, olha, você está passando por esse momento, para mim funcionou assim, ou, né, eu fiz desse jeito, não foi legal, eu devia ter feito diferente. O que se colocando já no momento que você já esteve, como é que você
poderia dar uma dica, ou de repente mudando da moda para esse cenário, né, do que você vivenciou, né, com relação à reprodução humana? É claro humana? que hoje é muito mais tranquilo, né, eu poder trazer essa opinião, porque eu falo que a gente, quando sai da garrafa, a gente consegue ler o rótulo, né, a gente não está ali imerso naquele mundo, naquele momento, mas é ter calma, claro, respeitando demais a religião, a crença de cada pessoa, mas naquilo que você acredita, ter fé, a gente precisa se ancorar em alguma coisa e ter uma rede de apoio, assim, e confiar no profissional que você escolheu. Acho que isso é de extrema importância. Se a gente acaba pingando em muitos profissionais, a gente acaba perdendo essa constância, essa construção. Mas eu acredito muito que seja isso, assim, é você ter fé, ter rede de apoio, confiar nos profissionais que você escolheu e acreditar, assim, que tudo tem a hora. Né? Eu sei que quando a gente está vivenciando isso é difícil, né? Mas que na hora certa vai dar certo. Muito bem. E com relação a Laurinha que vai chegar, o que se espera? Ai, meu Deus, desafiador, né? Agora é uma menina, mãe né? Mãe de menina agora. Não sei se agora guarda. Você já está, de repente, claro, até porque você está vivendo esse momento de viver uma menina, né? Sim. E isso já, de repente, já se traduziu para a tua vida profissional, no sentido de você estar dando mais dica para mães que vão ter meninas, ou, de repente, a composição de um guarda-roupa para uma menina. Isso já começou a trazer um link para esse público? Eu acho que não especificamente para mães de filhas menina, né? Mulher, enfim. Que vai chover, né? Então, na verdade, eu gosto de trazer uma construção de um estilo, de uma imagem, independente das mudanças que o corpo sofre, mas a gente já tem tanta coisa que muda, né? Então, o corpo muda, as roupas já não servem mais, mas, assim, você ter algumas peças que continuem representando o teu estilo é gostoso. A gente se sente um pouco mais confortável e confiante com todo esse processo de mudança. Então, o que eu falo para as minhas clientes, e também ali na rede social, é exatamente isso. Assim, se a roupa não está servindo, continue usando o brinco que você gosta, a maquiagem que você gosta, um lenço, assim, adequar o closet para o teu estilo, para a tua essência, para aquele momento. É um pouquinho desafiador, mas, assim, eu não direciono tanto para essa gestação de menino ou de menina, mas para a mulher mesmo, que eu acho que a gente sofre muitas mudanças, assim, né? Então, quanto mais a gente consegue ficar conectada com a nossa essência, com coisas que a gente gosta, mais leve todo esse processo de mudança ele acontece. Muito bem. E outra coisa, como foi a escolha da clínica e como é que você acha que a paciente deve se portar com relação a buscar uma clínica, né? A gente tem várias clínicas boas, né, em Curitiba, enfim, a gente se dá super bem entre as clínicas, inclusive. O que você acha que a pessoa deveria se ater a esse detalhe? Olha, eu vou procurar uma clínica, eu estou enfrentando uma dificuldade, faz um ano e pouco estou tentando engravidar, não consigo. O que deveria motivar ela? A gente sabe hoje que as redes sociais, claro que tem um peso muito grande, pro bem e pro mal, né? A gente fala muito na nossa área que realmente, claro, eu acho que o Instagram, principalmente, tem sido usado bastante como uma ferramenta, né, para todos, né, profissionalmente, e para a parte médica também virou uma avalanche, né, realmente. Porque, assim, o grande problema que a gente vê, né, claro, eu acho que o Instagram e as redes sociais, elas aproximaram muito mais uma medicina que era distante, né, de termos médicos, uma coisa meio, né, fria até um pouco. Trouxe mais próximo. Então as coisas ficaram uma linguagem, né, os médicos se esforçam mais para ter uma linguagem mais fácil, mais próxima da paciente. Eu acho que isso abriu um canal de comunicação bem importante. Mas às vezes a gente tem visto, né, a gente que é da área, às vezes o que carece um pouco é o filtro. Então, o que você... Às vezes as pessoas vão lá e se baseiam, não, vou escolher o médico que tem mais seguidor e tal. Quer dizer, como que você sugere que a pessoa deva triar um bom profissional? Porque às vezes o bom Instagrammer, né, que fala bacana tal, nem sempre é aquele que tem, de repente, um melhor resultado. Então, como conseguir filtrar, né, o profissional com relação hoje a essa avalanche das redes sociais, etc.? Eu acho que essa questão de número de seguidor, talvez ela já tenha tido um boom, assim, né, das pessoas, uau, tem tantos seguidores, mas também a gente já viu várias coisas que acontecem nos bastidores das redes sociais. E, na minha opinião, pessoas se conectam com pessoas. Então, se eu pudesse dar alguma sugestão, é da pessoa, assim, marque uma consulta. Você tem que ter uma empatia, você tem que ter uma conexão com um profissional que vai te acompanhar num processo... muitas vezes árduo, muitas vezes doloroso,
com muitas expectativas, com muita questão envolvida. Então, no nosso caso, Dr. Marcelo, foi exatamente isso. Foi a empatia, o envolvimento que a gente sentiu ao passar em uma consulta, né, com o doutor. Que quando a gente saiu do profissional anterior, a gente passou por outras 2 novas consultas e a gente não teve dúvida em falar, não, a gente vai seguir por aqui. Eu não me recordo agora verdadeiramente como a gente, se foi alguém que indicou, realmente isso eu não me lembro, mas eu sei exatamente o que fez com que a gente ficasse lá, que foi essa empatia, né? Que foi a gente sentir a sua relação com o casal, de nós vamos conseguir, vai dar certo, contem comigo, estamos juntos. Então, na minha opinião, é isso, assim, passe por algumas consultas, agende algumas consultas. Às vezes a indicação que funcionou para uma outra pessoa talvez não faça sentido para você, mas eu acho que é isso. Ali por trás, com a câmera desligada dentro de um consultório, a gente consegue sentir isso. Se o profissional que está ali na nossa frente está alinhado com o que a gente está buscando e uma pessoa que vai nos acompanhar nesse momento delicado e, enfim, que muitas vezes tem essa frustração, mas também que tem muita conquista, né? Que aí vem o bebê e todo mundo vibra junto. Então, queria ver com você também o seguinte, você, claro, como uma profissional bem-sucedida, né? O que a gente percebe muito no consultório hoje é que essa demanda, né, eventualmente das questões profissionais, tem levado as mulheres a uma maternidade mais tardia, o que acaba às vezes complicando essa perspectiva de conseguir o resultado. Você até, quando foi buscar tratamento, você estava mais nova, você tinha 31, então uma idade ótima para trabalhar, e ainda assim você teve algumas dificuldades que você passou. Como é que você vê e que alerta você daria para as mulheres hoje com relação a esse planejamento de maternidade, com relação, né, a tentar conciliar o lado profissional, o lado pessoal, família, filhos, né, a perspectiva de maternidade? Como é que você vê isso hoje? São muitos pratinhos, né, que a gente tenta equilibrar, e realmente, às vezes eu vejo que as mulheres estão muito engajadas e focadas na questão profissional, né? É uma idade produtiva ali entre os 30 e 40 anos, onde também, além de ser muito produtiva, também vejo muitas mulheres passando por transição de carreira, então recomeçando aos 30, 31, 32, então elas, esse foco no trabalho, ele é muito evidente. E às vezes parece que vai postergando um pouco mais esse planejamento de maternidade, de filhos, enfim. Uma outra cliente minha já abordou o assunto sobre congelamento de óvulos também, que eu acho que é um ponto super interessante. Daí eu até queria entender com o doutor se realmente é o momento mais oportuno, né, para ter esse congelamento, porque realmente eu vejo nesse período produtivo o foco delas estarem muito pautado na questão profissional, deixando até essa reflexão de maternidade para depois, né? Eu acho que é importante porque, assim, realmente a gente hoje percebe, né, que a faixa etária que os pacientes chegam para tratamento no consultório, geralmente acima de 38 anos. 80% dos nossos pacientes, né, de casais enfrentando dificuldades, são pacientes acima de 38 anos. Muitos acima de 40 anos. E justamente os resultados começam a cair muito pela fator idade. Mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, né, e os avanços que foram inúmeros na nossa área, ainda assim a gente não consegue reverter o efeito do tempo na qualidade dos ovos. Então, eu acho que a gente fala que tem 2 momentos chaves, né, que deram um empoderamento grande para as mulheres, né. Um deles foi o anticoncepcional. Então, na hora que as mulheres puderam começar a controlar quando eu quero ter filho, né, deu essa autonomia para a mulher dela poder sair para o mercado de trabalho, trabalhar, e ela ter essa autonomia para decidir quando ela quer. O que a gente percebe é que às vezes as mulheres estão empurrando demais isso para frente. Então essa autonomia deu uma autonomia, essa condição deu uma autonomia tão grande que acaba ficando um pouquinho para trás. Hoje, né, o que a gente vê é que muitas mulheres, cada vez mais, né, estão tendo acesso à informação. E o congelamento de óvulos tem vindo para dar esse empoderamento ainda maior para a mulher. Por quê? Porque hoje ela pode escolher quando ela quer ter filho, sem o impacto do tempo. Porque antes ela poderia escolher, mas ela sofria aquele impacto do efeito do tempo que talvez eu possa ter com 40 e pouco, mas talvez eu já não tenha óvulos de qualidade. Então hoje, eu acho que realmente a atenção tem que ser com relação a isso, né? O congelamento de óvulos, ele é hoje um tratamento fantástico para poder dar a essa mulher essa possibilidade. Como você falou, aí a gente sabe, né? A idade produtiva, né, geralmente vai entre 30 e 40 anos. Então é difícil para a mulher eventualmente abrir mão desse momento onde ela está na melhor fase profissional para ela parar, né, às vezes ter ali aquela questão da maternidade e tal, e focar nisso. Então eu acho que hoje o alerta que eu daria para as mulheres era, né, se tem essa prioridade de carreira, pense no congelamento. Se eu quero engravidar mais tarde, congele.
Ah, mas eu não sei se eu quero engravidar. Congele. Porque isso dá a ela, no futuro, a autonomia para poder escolher ou não. O fato de congelar ovos não significa que obrigatoriamente ela vai usá-los. 70%, 80% das mulheres que congelam não usa. Não usa porque engravida naturalmente, muitas vezes. Às vezes ela está lá, de repente, com 36, 37, 38 anos, de repente aparece grávida e fala, ó, lembra aqueles ovos que eu congelei lá? Eu não vou precisar usar mais porque eu engravidei naturalmente. Né? Mas se ela não tiver essa possibilidade de engravidar naturalmente, pelo menos ela não fica refém do tempo. Ela pode, de repente, ter aos 42 uma taxa de gravidez igual ela teria aos 35, se ela congelar os ovos aos 35. O bom no congelamento de ovos é que ele não tem tempo de validade. Então, uma vez que as mulheres congelem óvulos, elas podem manter esses ovos congelados pelo tempo que elas quiserem. 10, 15, 20 anos, não existe uma mudança. Então, a idade não conta mais para a mulher. A chance de ela engravidar com 50 anos, se ela congelou ovos aos 35 anos, é a mesma chance que ela teria se ela tivesse engravidado aos 35 anos. Claro, a gente tem que ter uma atenção especial também, e é importante também falar sobre isso, que às vezes tem que ter os cuidados com relação à gravidez em si. A gente sabe que uma gravidez a partir dos 40 anos já começa a ter mais, né, detalhes, já uma gravidez já considerada de mais risco, né, tem que ter uma atenção de pré-natal um pouco diferenciada. Então, uma coisa é conseguir engravidar. E os ovos dão essa autonomia para a mulher engravidar quando ela quiser, né, desde que ela congele numa fase precoce. Mas tem que ter atenção com relação a quando engravidar no sentido de, né, de qualidade de vida, né, de cuidados, etc. Né? Então, eu acho que é importante realmente hoje, e claro, aproveitando a tua vinda, porque você tem um canal enorme de comunicação com várias mulheres em diferentes fases, né, profissionais e faixas etárias, mas alertar, né, realmente esse público de que, né, o congelamento de ovos veio para ficar e ele veio para dar essa autonomia que a mulher não tinha com relação ao seu momento de maternidade. Então, quanto mais cedo congelar, melhor. A gente sempre sugere, se possível, que seja até os 35 anos. Ah, mas eu estou com 38, eu não posso mais congelar? Pode. Mas você já começa a ter um prejuízo do efeito do tempo nesses ovos congelados aos 38 anos. Então, eu acho que o congelamento de ovos hoje seria, né, tá dando à mulher um empoderamento e uma possibilidade, e cada vez mais artistas têm, né, congelado e revelando que fizeram congelamento. Às vezes a gente recebe bastante material, né, de redes sociais, e a gente vê o quanto que os artistas, por sorte, também estão ajudando nessa alavancagem de informação para esse público, né, realmente para se atentar com relação a esse detalhe, da queda da fertilidade que é inevitável, né? Então, por exemplo, a chance natural de concepção aos 41, ela já cai para 5%. Né? Então, quer dizer... É uma queda significativa. Exatamente. Né? Então, se você tem a possibilidade de você fazer esse pé de meia com os 35 e não ficar refém no efeito do tempo, né? Quanto antes o congelamento for efetivado, melhor. Né? Então, Fê, estamos acabando aqui nosso podcast, foi fantástico, queria agradecer demais a tua presença. Você é uma pessoa que, né, tem, né, enfim, uma vibe super bacana. Né? Nossos filhos, inclusive, hoje estudam na mesma sala, coincidentemente, né? Uma coisa louca. Então, as vidas foram se cruzando aí, e, enfim, e sempre... com as vizinhos, vizinho, então é bacana isso. E eu queria que você fizesse algumas considerações finais com relação, né, ao teu momento de vida, né, eu te agradecer mais uma vez pela presença. Eu sei que você está numa vida corrida, está no final da gravidez, daqui a pouco a Laurinha está chegando, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esse público que te adora tanto. Obrigada. Na verdade, eu vou agradecer mais uma vez, né? Eu acho que toda vez que nós nos encontramos, o Dr. Sozinho, com a Marília, com a família, eu sempre vou agradecer, porque realmente trouxe uma das maiores alegrias da nossa vida, né? O Pedro, que agora vem a Laura também, que veio de maneira natural. Mas eu agradeço muito em poder compartilhar a minha trajetória. Como eu falei anteriormente, né? Acho que quanto mais a gente divide, mais a gente tenta... quanto mais a gente compartilha, mais a gente tenta minimizar o momento, né? Não vou colocar como qual sentimento a pessoa está passando naquela situação, mas a gente consegue compartilhar. Eu já recebi muito retorno de pessoas que me seguem ali nas redes sociais, às vezes não nos conhecemos pessoalmente, mas que talvez tenham visto o meu depoimento, né, do tratamento, quando nós, né, fizemos todo esse processo. E, Fer, obrigada por ter indicado, obrigada por ter falado, obrigada por ter abordado esse assunto. Então, eu me sinto privilegiada em poder usar um canal de comunicação tão importante, né, uma rede social, para falar muito além do meu trabalho, né, mas de vivências também, onde eu possa, enfim, compartilhar e dividir isso com outras mulheres que talvez silenciosamente estão passando por isso. Então, eu agradeço o convite, para mim foi um prazer, me senti super à vontade em falar um pouco da minha trajetória pessoal, profissional, e é isso, que mais mulheres possam realizar o sonho de ser mãe, congelar seus óvulos, passar por mudanças no estilo, na imagem, que a gente possa contribuir com todo esse processo delas. Amém. Que seja assim.